Boa noite, estamos nós aqui de novo hoje para falar sobre adoção. Para quem não sabe ainda, nesse mês das mães, nós estamos fazendo uma live semanal, uma por semana, que eu chamei carinhosamente de Conversa Entre Mães, onde eu trago mães maravilhosas aqui para falar sobre as delícias e os desafios da maternidade. E hoje o tema da nossa live é adoção. Vocês que estão entrando, muito bem-vindos, muito obrigada pela participação de cada um. Já vai mandando para pessoas que vocês sabem que podem gostar desse conteúdo, para alguém que queira adotar. Você já ouviu alguém falando assim: eu tinha vontade de adotar, mas eu não sei. Será que vale a pena? Será que é difícil? Será que é fácil? Já manda para essa pessoa. E hoje eu vou chamar para participar aqui comigo uma mulher maravilhosa, que por um acaso é minha tia também. Ela é maravilhosa, ela trabalha fora, ela é cake designer. Deliciosos bolos que ela faz. Além de uma mãe incrível, é pastora e é um malabarismo pra conciliar tudo isso, né? Deixa eu ver se ela já tá aqui. Tia Márcia acabou de entrar. Tia, solicita para participar aqui da live, por favor. Do lado do adiciona um comentário, tem uma câmerazinha e um maisinho. Você clica nele, que aí você vai estar pedindo para participar. Aí assim que a senhora pedir, eu já aceito aqui. Vamos ver. Mas enquanto isso, gente, ó, dá um tempinho para vocês poderem e convidando as pessoas. Tô tentando adicionar. Tia, te convidei. Tá convidada. Agora é só. Oi. Eu acho que sua câmera tá virada, tia. Peraí. Vamos ver. Aí. Deu certo. Boa noite. Oi. Eu quero começar te agradecendo por ter topado participar desse projeto. E de cara, eu falei que a senhora já topou, eu achei maravilhoso. Sim. E para mim é uma honra te receber aqui no meu Instagram. Minha sobrinha linda, né? Que por coincidência, minha sobrinha, né? Que eu amo. E assim, eu fiquei muito feliz mesmo. Um nervosinho, né? Assim. Sempre dá. A gente, muito tempo sem falar, né? Assim, com o público, ainda mais no Instagram, a gente fica meio nervosa, né? Mas estamos aqui. Mas vamos falar sobre vida real hoje. Vamos falar sobre uma coisa que a senhora domina. Mãe, né? Oh, estamos sempre aprendendo, né? É verdade. É o trabalho que a gente não para de aprender nunca. E é o que a gente gasta mais horas da nossa vida fazendo. Com certeza. Eu Vamos estava vendo a começar Raquel então essa. falar, né? No dia da. Ela falando assim que abriu mão, né? De tudo, de profissão, para poder exercer essa maternidade integral, né? E isso é Aham. maravilhoso. Eu também, durante muito tempo, fui exclusiva dos meus filhos, né? Aí, de uns anos para cá, que eu comecei uma profissão, mas dentro de casa, para Trabalhando que eu você. não abrisse E isso. dizem que é ainda mais difícil, né? Tendo dentro Com de casa. certeza. Tem hora que você está aqui fazendo e eles estão lá, porque assim, eu tenho, né? Eu vou falar sobre isso, mas eu tenho três, né? Três de cada uma idade, né? Também sou mãe de pet. Ó, estamos precisando fazer um vídeo de mãe de pet. Ó, eu tô dentro, eu tenho três também, é um filho. Mas é muito bom. Eu amo os meus bichinhos, sou apaixonada, né? Nos pets e nos meus filhos mesmo, que
são meus maiores presentes, né? Muito bom. Ai, graças a Deus, é bom demais. Ser mãe é um presente. Vamos Sim. começar a senhora se apresentando, falando um pouquinho de você. Eu sou Márcia, né? Eu tenho Para quem não 43 anos, conhece, tenho 43 anos com muito orgulho, não tenho vergonha, sou bem resolvida nisso aí, né? Só não quero deixar os cabelos brancos, né? Mas o resto eu estou com a idade. Eu sou mãe, né, da Giovana, de 22 anos. Eu sempre faço confusão com idade, datas, é uma confusão. O Clebson Filho tem 20 anos e eu tenho a Isadora de 10. De 11, na verdade. Ela acabou de completar 11 anos, né? Durante muito tempo, nós moramos no Maranhão, né? Na verdade, foram quase 16 anos, 15, não, na verdade, quase 15 anos nós moramos ali. Foi lá que eu ganhei a Isadora, né? A Isadora foi nasceu para lá com os conosco. meninos já grandes, né? Os meninos já estavam grandes quando a Isadora chegou para a gente, né? O Clebson Aham. Filho estava com 9 anos, a Giovana estava com 12. Né? A Giovana é dois Sim. pré-adolescentes dentro de casa. E A foi casa algo já assim estava carente de um neném. demais. Na verdade, eu sempre gostei muito de criança, né? Sempre fui apaixonada em criança. Eu era criança cuidando de criança na igreja. Né? Desde os 12 anos eu estava na Rede Kids, cuidando, aquela coisa toda. E eu sempre falei, eu vou ter 3 filhos e um eu vou adotar. Sempre Então, isso tive já isso era um comigo. desejo do seu coração desde nova, adotar uma criança. Sempre, sempre. Era algo assim que mexia muito comigo. Eu assistia reportagem, tinha o Domingão, não sei se era Domingão, que tinha, ou era Luciano Huck, eu não sei qual programa que tinha, e sempre tinha famílias, né, que adotavam crianças, orfanato. Gente, eu chorava horrores com aquilo. E Aham. aquilo mexia muito comigo. Eu falei, vou adotar, né? E aí, só que aí, quando a Giovana nasceu, eu fiquei grávida da Giovana, foi uma gravidez muito difícil. É, eu passava muito mal e aí eu falei, não, eu vou ter só mais um filho, que foi o Clebson Filho. E aí depois eu ficava com isso, eu quero adotar, mas não sabia como, não sabia caminho, não sabia por onde ir, eu só falava o que eu queria no meu coração. Né? Era um desejo, mas que não estava assim. A senhora não sabia quais meios chegar até ele. Não, não tinha nem ideia, nem ideia. Era muito assim, o meu acesso à informação, né, que eu morava no interior do Maranhão na época que nós adotamos, a internet era muito escassa, na verdade, nem existia. Então, assim, não tinha uma informação clara como que era todo o processo de uma adoção, entende? Eu só tinha casos, né? Assim, a minha paixão veio mesmo, assim, a necessidade. Eu acredito assim que eu tinha essa necessidade de adotar. Foi quando um casal de amigos nossos, que também era de Goiânia, que também estava no Maranhão conosco, eles tinham dificuldade para ter filhos. E um dia nós ouvimos falar que na maternidade lá de Pinheiro, né, Maranhão, era muito fácil conseguir adotar uma criança. E eles foram Porque lá tinha muitas conversar pessoas carentes, né? muito. É uma região, eu estava na região lá muito carente. Pinheiro era uma, não sei como é hoje, né? Eu vou falar aqui, talvez as pessoas já não, né, vão se sentir ofendidas, mas na época, né, há 11 anos atrás, assim, na verdade, há 20 anos atrás, quando eu cheguei lá, era bem difícil toda a situação, né? Então, esse casal foi lá no hospital, falou da necessidade, da vontade de adotar uma criança e deixou o telefone deles. E nós tínhamos ido para a praia um dia, eu lembro que isso tinha mais ou menos 15 dias que eles tinham ido no hospital. E nós tínhamos passado o dia na praia. Quando chegamos à noite, o telefone dele toca, desse pastor, e era uma enfermeira, um assistente social, não sei, do hospital, falando que a filha deles tinha nascido. Gente, aquilo foi incrível para mim. Foi incrível, Isso sabe? sem dar uma coisa, nenhuma fala antes para preparar eles, do nada. Nada, nada. Foi assim de surpresa. E como nós éramos muito próximos, né? A gente era quase irmãos ali. Aquilo também para mim foi fantástico. E ela não tinha experiência nenhuma com criança, eu já tinha os dois, e a gente correu lá, pegou o bebê, não tinha roupa, não tinha fralda, não tinha nada.
e fomos preparar tudo. E aí eu lembro que todos os dias de manhã e de tarde eu ia lá banhar essa bebezinha. Ah, meu coração, não tem Ia ideia. lá alimentar o seu desejo, o seu sonho. Sim, eu curtia. No sonho dela, eu me via ali, né? Eu já tinha filhos, né? Muitas pessoas falam assim, mas por que você adotou se você já tem 2 filhos? Você poderia ter mais filhos? Porque eu não sei. É algo assim, igual o amor, né? O amor de Deus por nós não me explica. Mas para mim era de grande necessidade, eu precisava disso. E aí eu curti muito a maternidade dela ali, né? Banhava a bebê, ajudava. Quando adoecia, eu ajudava. E era muito assim, eu me envolvi muito mesmo. Depois eles foram embora, voltaram para Goiânia e nós continuamos ali, né? Em Pinheiro, éramos pastores da igreja ali. E ali, naquela região, era muito comum isso. Muito comum, sabe? Você chegava ali, nós íamos muito para o interior, e assim, já tinha acontecido de pessoas falar, "Ah, criança grande, ó, você não quer ir morar com o pastor, não? Ó, leva." Gente, aquilo doía Às meu vezes por não ter coração. condições também, né? Não tinha condições, Raíssa. Era uma região assim, meu Deus, e quanto mais pobre, digamos assim, mais crianças, né? A gente vivia isso muito lá. E eu ficava muito mexida com isso, chorava muito, queria poder ajudar, mas eu não tinha condição. Imagina, né? Eu já tinha meus 2 filhos, a gente tinha uma certa situação financeira não era boa. Então, mas assim, eu sempre falava, na hora, Limitações, né? sim, muita alimentação. Eu falava, na hora certa, a minha filha vai vir, meu filho, não sei, que eu não imaginava. E assim, o que aconteceu com a Isadora foi assim: morávamos em Pinheiro e tinha um bairro de Pinheiro chamado Pacas. E ali em Pacas era muito comum nascer criança, você ouvia dizer. Aí um dia uma moça da igreja chegou, ó, pastor, o meu, não lembro se era menino ou menina, mas ó o filho que eu ganhei. Eu, como assim? Um bebê lindo, lindo, coisa mais linda. A gente apresentou ele. Ah, eu ganhei. Eu falei, como que faz? Como que você conseguiu? Ah, é só falar lá. Eu falei, não, então fala que eu quero. Fala que eu quero. Isso já estava assim, né? E aí ela, não, Aham. pastor, isso apareceu desse jeito. Se aparecer um, eu vou te falar. E eu fiquei muito empolgada com aquilo. E os meninos também, né? Porque queriam uma irmãzinha, um irmãozinho. E fim Então, assim, passou o era um tempo. desejo da família, né? Não era um desejo só seu. Todo mundo queria. O meu esposo, ele tinha um receio assim. Ele falava assim, bem, eu tenho medo de não amar como amo os nossos filhos de Eu sangue, acho que esse né? é um mito, né? Assim, é uma coisa que muita gente pensa, né? Muito. Assim, Raíssa, eu vou te falar a verdade. Eu vejo assim até como um certo preconceito. Na verdade, a adoção em si, em volta dela, existe algo muito triste, que é o preconceito. De Eu ia, vários lados. essa é uma das perguntas que eu ia te fazer mesmo, é que, assim, quem tá por fora não tem muita noção, muita ideia. Mas quando você diz quero adotar, antes de ter a Isadora, já teve um certo resistência, um certo preconceito? Nossa, todo mundo queria tirar isso da minha cabeça. Pra quê? Você já tem 2 filhos. Vai cuidar de filho dos outros. Desse jeito, você vai cuidar de filho dos outros. Quem pariu Mateus Kimbali, pra quê? Eu ouvi de uma tia minha um dia. Você acha que você pode mudar o mundo? Você acha que você fazendo isso aí você vai mudar o mundo? Eu falei, não sei, tia, mas a vida de uma criança eu vou poder mudar, né? O mundo Ah, não, eu dela. acho um absurdo. O mundo dela, né? A realidade que ela vivia. Eu não tinha condição financeira, como eu disse, mas eu tinha amor. Eu tinha muito amor para dar, sabe? Era assim, nossa, não tem noção. E Como eu queria disposição para cuidar dela. isso, disposição, porque cuidar de uma criança, assim, eu não imaginava que seria um bebê, porque te confesso que eu pensava que eu iria adotar uma criança já maior. Eu sabia que ia Uhum. vir, porque eu ouço, né, todas as histórias disso. Ah, um dia eu vi a minha filha e vi que ela era minha filha, o meu filho, apaixonei, eu imaginava que seria dessa forma, né? Mas aí um dia alguém lá da nossa igreja chegou e falou assim, olha, pastora, tem uma moça lá
próximo da gente lá que está dando uma bebê. Ela já tem um mesinho. E ela mandou chamar a senhora para a senhora ir lá. Nossa, eu fiquei doida. Nossa, eu quero. E fomos lá à noite ainda. Chegou lá na casa, a mãe era uma adolescente. Eu não lembro se de 14, 15 anos. Que a mãe Novinha. dela, pobre, muito pobre. Era uma casa de barro, com cobertura de palha, sabe? Muito pobre mesmo, assim, bem no interior mesmo, assim, do bairro lá, assim. E aí Uhum. nós chegamos e começamos a conversar. E aí ela, não, a neném não tá aqui, tá noutra cidade, a senhora tem que me pagar a passagem para me ir buscar. E nós fomos percebendo que, na verdade, eles queriam era dinheiro, entende? Tava, tipo, que me vendendo uma criança. E aí, conversando ali, de repente ela falou, não, a moça que tá lá não quer mais devolver, porque falaram que a moça não queria mais ficar com a neném. Gente, Uhum. nós saímos arrasados, sabe? Porque percebemos que o intuito daquela família era ganhar dinheiro, né? E depois nós ficamos sabendo que eles estavam fazendo isso com várias famílias. Levava lá, pedia um dinheiro para ir na outra cidade buscar essa criança, e essa criança, não sei nem onde está, não sei de nada. Então, os meninos, Aham. eu lembro que os meninos voltaram chorando dentro do carro. A Giovana e o Clebson Filho, chorando. Então essa aí E aí, nem era a Isadora ainda. não, não era Isadora. Não era Isadora, essa já tinha nascido. E aí, Uhum. alguém ficou sabendo disso lá nesse povoado, né? No interior de Pacas, interior do interior, né? Que Pinheiro já é interior, aí tem Pacas, aí no interior de Pacas. Alguém ficou sabendo disso e, e falou para uma moça lá que estava grávida, que a gente queria. Ela falou, não, eu dou para eles. Nós éramos conhecidos na cidade, né? Todo mundo conhecia a gente, cidade do interior, todo mundo conhece todo mundo. E ela falou que queria. Aí, na hora, eu até hesitei em ir, porque nós já tínhamos passado por aquela decepção, né? Os Uma meninos tinham ficado meio. frustração, né? Falei, ai meu Deus, será como que vai ser? Será que ela também quer dinheiro? Nós não temos dinheiro. E assim, por sermos diferentes, digamos assim, por ser de Goiânia, então o povo achava que a gente tinha dinheiro. Na cidade era muito engraçado, sabe? Todo mundo pensava que nós tínhamos dinheiro. E não, nós vivemos uma vida simples, comum, né? Como todo mundo ali. Então essa moça mandou chamar a gente. E chegamos lá na casa dela, ela estava no barrigão. Ela já estava de 7 para 8 meses. E aí ela foi e falou que ela queria dar porque ela não tinha condição de criar. Eu lembro que quando eu cheguei ali, Raiz, eu lembro muito disso. Muito disso. Eu olhei na barriga dela e a minha vontade era de tirar o neném dali naquela hora. Me devolve meu nenê. Ai, meu Deus, eu olhava aquela barriga maravilhosa, ela é uma grávida linda, sabe? E eu falei assim, nossa, mas você tem certeza? Ela, eu tenho certeza. E eu não sabia o que fazer, o que é que eu fiz? Eu falei assim, então vamos fazer assim, amanhã, mas eu não coloquei nem a mão. Porque assim, minha vontade era de pôr a mão na barriga, sentir o bebê, mas eu não tive essa liberdade, né? E aí ela falou que era menina, mas assim, não tinha muita certeza, mas tinha feito ultrassom. No outro dia de manhã, voltamos lá, pegamos ela e levamos no conselho tutelar da cidade. Chegando lá, ela falou, né, da vontade Alguém dela. te orientou a fazer isso? Ou a Não, senhora que fez isso por conta própria? por conta própria. Porque assim, eu queria que fosse tudo legal, Raíssa. Eu Aham. não queria que fosse assim, porque lá tinha muito isso. A pessoa pegava o bebê quando nascia, pegava aquele papel que dá no hospital e no cartório registrava. E estava tudo certo. Só que eu Uhum. sei quem é, né? Então, nós não queríamos fazer dessa forma, nós queríamos fazer algo que fosse legal, que estivesse tudo sobre a lei. Então, chegamos lá e pedimos orientação. Então, lá no Conselho Tutelar, eles orientaram, fizeram um papel, tudo. E aí falou: quando nascer, você vai no hospital e pega. Só assim. Eu falei: mas só assim? É, só assim. Aí leva e registra no nome da mãe, né? E Uhum. depois você entrar no processo de adoção. Então, nós fizemos ao contrário do que é feito hoje no Brasil, né? Eu estudei muito sobre isso depois, né? Essa semana eu tive vendo vários casos, porque na verdade o que nós fizemos foi a adoção direta, que não é muito legal, digamos assim,
Porque a adoção Aham. direta é uma criança, né? Já tem a criança e a mãe pega essa criança e dá para uma família. Fala, eu quero que essa família fique com essa criança. Só que essa família não está na fila de adoção. Existe uma fila, né? Ah. Métrica. Eu estava Então a vendo que mãe, existe pela lei, a mãe não pode escolher qual família fica com o filho dela. só se for alguém, por exemplo, alguém muito próximo à família, que ela tenha contato, que a criança já conviva com ela, entendeu? Uhum. Ou que seja alguém que está na fila de adoção. Aí eles, tipo, pulam a fila, entende? Só que nós não estávamos na fila. Nós não estávamos aptos a ser pais adotivos, né? Então, o processo nosso foi de trás para frente. E isso me gerou muito medo. Me gerou muito medo. Porque aí eu procurei saber, né? Eu ia no fórum da cidade, procurar saber como que funcionava, me orientaram lá com alguns defensores públicos, né? Me orientaram como que eu tinha que fazer e falaram o seguinte: olha, você vai correr atrás da guarda provisória. Essa guarda provisória não quer dizer que vocês vão ser legalmente os pais dessa bebê. Aí eu fiquei com muito medo. Aí oi? Tia, é, Não entendi. parece que o meu áudio tá ruim. Aí Tá, vê se alguém. Se melhorou. algum dos... Agora ficou melhor? Ficou? Mas é porque eu tô me ouvindo falando aí. Será que algum dos meninos tem como arrumar um fone pra senhora? Eu tenho aqui, deixa eu pegar, peraí. Tá, vê se consegue aí para o áudio ficar melhor. Vou colocar. Vamos ver aqui, né? Melhora. Oi. Oi, vamos ver. Melhorou? Ah, acho que melhorou. Gente, quem tava na live aí, diz aí se melhorou, por favor. Pra gente saber. Pra mim, acho que tá melhor. Tá também, pra mim tá bom. Ah, então era isso mesmo aí, ó. Resolvemos. Problemas Melhorou? técnicos acontecem. Essa é uma das melhores lives. Lives de milhões como a nossa aqui, né, gente? Amém, isso. Pois é, aí, Raíssa, me orientaram a isso, falaram assim que eu teria a guarda dela provisória por um tempo, mas Uhum. que todo o decorrer da papelada não era simples assim. E tudo bem, E o medo de resolvemos apegar a aceitar criança, né? O medo de apegar, demais. cuidar, e aí quando é fé não é sua, não, toma aqui, me dá minha criança de volta. Demais, demais, Raíssa, esse medo me assombrou durante muito tempo. Foi assim, ela nasceu, né? Na verdade, no dia que a mãe entrou em trabalho de parto, me ligaram. Ah, eu lembro que foi assim, muito emocionante. Foi no domingo de manhã. Num domingo de manhã eu estava em casa, né? E o hospital era bem próximo da minha casa. E tinha uma ladeira, assim, para subir para esse hospital. Eu lembro que eu juntei as roupinhas, porque eu já tinha feito enxoval, eu tinha comprado Comprou guarda-roupa, o tudo. berço, tinha comprado tudo. O berço estava para chegar, ainda não tinha chegado. Aí ia chegar 2 dias depois daquilo. Então, eu juntei tudo e corri para o hospital. Algumas roupinhas eu nem tinha lavado. Eu lembro que quando eu cheguei lá, ela estava entrando para a sala de parto. Nossa, eu fiquei assim, meu Deus, e foi muito rápido. Logo ela veio já com a Isadora em cima dela, assim. E eu fiquei muito emocionada, muito mesmo. E ela foi pro quarto e eu pedi às enfermeiras para mim ir para lá para ver, né, a bebê, ver ela. E cheguei lá, ela estava amamentando. E aí eu comecei a conversar com ela, né? A senhora sentiu medo na hora que a senhora viu? Medo, assim, por falar assim, nossa, e agora? Se ela quiser a neném? Pelo contrário, foi um misto tão grande de sentimentos, porque o que aconteceu? Quando eu vi ela amamentando a Isadora, uma bebê maravilhosa, linda, linda, Uma linda, bolinha acho que de a mais carne. linda ali. Não, Ela era linda, lindinha gente, era mesmo. branquinha, do cabelinho preto, bem branquinha. E aí ela tava ali, né, amamentando, aí eu falei assim, olha, deixa eu te falar uma coisa.
Eu preparei tudo, eu organizei tudo, a gente estava esperando nascer. Mas assim, eu acho que você vai querer ficar com a sua filha, né? Porque aquilo mexeu muito comigo, aquela cena. Aí eu falei Uhum. assim, se você quiser ficar, eu te dou tudo que eu comprei, eu te ajudo a criar. Aí ela pegou e virou para mim e falou assim, não, eu não quero mesmo. O que eu defini está definido. Se você não quiser, eu vou dar para outro. Ai, Raíssa, sabe? Eu fiquei Uhum. muito mal com aquilo, porque, não sei, eu achei que ela ia arrepender, né, em cima da hora, ela não ia querer Que aquele dar. momento ia Eu tocar nela. ia tocar, como tocou em mim. E eu lembro que eu saí ali, o hospital tinha uma área que estava em construção, eu lembro muito disso. E eu comecei a chorar, 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 e liguei para minha mãe. A gente pensa em mãe nessa hora, né? Eu falei assim, É mãe, verdade. ela não quer nenê. Ela não quer nenê. A mãe falou, mãe, mas já não tinha conversado, ela já não tinha falado. Eu falei, já. Aí acho que ela pensou assim, acho que a dona Magnólia falou assim: ah, ainda bem, né? Que bom que ela não quer, porque senão ia dar ruim pra vocês. Deu uma travadinha, deu uma travada, vamos esperar voltar. Internet. Mexer com internet é assim mesmo, gente. Ah, vamos ver. Ah, ok. Tá ok? Pra mim tava travado. A imagem da senhora eu não tava conseguindo ver, não. Mas agora voltou. Ah, sim. Pra mim tava aqui, eu tava vendo. É porque essa internet aqui tá bem ruim. Então, Ah, assim, sim. Raíssa, aí eu peguei e fui conversar, né? Como eu tava falando, na hora que eu vi a bebê, conversei com ela, fui falar com as enfermeiras, a enfermeira-chefe do hospital, tudo, expliquei a situação, levei o papel que tinham me dado no conselho tutelar e elas foram muito grossas comigo, muito grossas. Como assim? Ela é a mãe? Ela é a mãe? Eu falei, tá, mas ela tá fazendo, eu vou adotar essa criança. Aí elas falaram assim, não, criança só sai daqui com a mãe, não existe isso. E assim, me trataram muito mal, Uhum. e as mães do quarto ficaram tudo me olhando de cara feia, as enfermeiras, e assim, eu me senti horrível, horrível ali. Sabe, assim, parece que Ninguém estava tava entendendo, né? todo mundo contra o que eu estava fazendo, entendeu? Em vez de apoiar, de ajudar, né? Porque foi uma decisão dela. Ela teve os motivos dela, eu Aham. não julgo, nunca julguei ela. Ela teve os motivos dela, ela achou que melhor para Isadora era estar conosco, né? Então eu entendi aquele momento. Mas as pessoas em volta não. E aí eu fui embora e elas falaram que eu não podia permanecer ali, que eu não ia levar a neném, nem no outro dia. E aí eu tentei no conselho tutelar, mas estava fechado por ser domingo. Na segunda-feira voltamos lá. Antes de ir para o hospital, fomos no conselho tutelar e eles ligaram no hospital, mesmo assim não autorizaram. E aí na hora de sair, porque ela teve alta no outro dia, né? Ela pegou e falou Aham. assim, ó, Márcia, a única coisa que eu quero é que você deixe eu ver ela quando eu quiser ver, e eu que quero levar e colocar na cama, no berço dela, lá dentro da sua casa. Foi uma cena muito triste também, sabe? Eu vi que ela Imagino. sofreu muito, não foi fácil para ela. Ela chegou, a gente chegou com ela, colocou ali na cama, ela colocou na cama, deu um beijinho e foi embora. E não é fácil, né? Eu acho que tem que ter muito amor também para fazer isso. Porque eu acredito, assim como teve preconceito comigo, também teve com ela. Com Porque com certeza. certeza as pessoas julgaram muito ela, né? Muito, muito. Né? Muita gente não entendeu o porquê ela fazer isso. Ela já tinha dois filhos, por que não criar mais um, né? Onde come Mas ela três, come fez assim. quatro. É, As pessoas falam isso, isso, todo mundo né? fala. Mas ela já vivia assim uma situação complicada. Quem ajudava eram os pais, que já eram idosos. Então, assim, ela fez por amor, entende? Eu não acredito que foi por ser má, por não amar. Eu acho que o amor dela foi tão grande ao ponto de entregar para outro. Eu vejo assim, né?
E é Não muito julgo bonito a ela. senhora pensar assim, essa sua visão quanto a ela é muito bonita de ver, porque muitos julgariam, mas a senhora prefere olhar com amor, prefere não Com julgar, amor. prefere ter empatia, né? E isso é bom, Isso. porque através dela veio um dos grandes amores da sua vida. Igual eu falo, ela me deu o melhor presente dela. Pensa. Então, assim, como que eu vou julgar uma mulher dessa? Só que assim, Raíssa, com isso também veio outros sentimentos. Porque eu Imagina. fiz uma promessa e eu sempre assim, eu sempre procurei muito manter a minha palavra, né? Eu dei a palavra que Aham. ela poderia ver quando ela quisesse. E aí veio outro problema para mim, né? Porque veio Ciúmes ou ciúme, como é que... Ah, ciúme, ciúme, porque aí ela ia lá em casa, ela via a Isadora, pegava no colo. Eu não, assim, ela nunca ofereceu, mas eu também não quis que ela amamentasse. Não aham. sei por quê, não sei. Hoje talvez eu pensaria diferente, sabe? Mas eu não quis. Eu acho que eu tinha medo dela começar a amamentar e voltar atrás no que ela tinha falado, né? Aham. E assim, a gente começou meio que conflito, nós duas, assim, digamos assim. Não houve discussão, não houve nada, mas o que acontecia? Ela ligava e perguntava se eu tinha arrependido. E eu falava que jamais. E eu fui apaixonando pela Isadora. No primeiro dia já, meu Deus. E aí, com isso, essa situação me gerou medo, insegurança demais. Porque ela ligava, eu pensava, não, agora ela vai querer a Isadora de volta. Como eu disse, E cidade vocês não pequena, tinham fofoca nenhum demais. respaldo legal, né? Nada. Nada, nada. O Cleves levou ela no carro, registrou, nós levamos, registrou no cartório no nome dela, como a lei mandava, né? Aham. E o registro ficou comigo, mas estava no nome dela. Tudo era dela. Aí eu passei a fazer uma peregrinação no fórum da cidade. Aí minha vida era bater ponto na porta do fórum, todos os dias. Eu conheci todo mundo lá naquele fórum. Já estava íntima. Já estava. O que aconteceu? Eu ia lá, procurava saber o que eu tinha que fazer, como que era. Aí uns falavam que a gente tinha que contratar advogado, mas nós não tínhamos condição. Então o defensor público falou: não precisa, você não precisa de advogado, não precisa de defensor público, é só vamos entrar com os papéis aqui e vamos deixar rolar. E aí nós entramos, né, na lista de conselho, na lista do Conselho Nacional de Adoção, acho que é assim mesmo, para ver se nós éramos aptos a ser pais adotivos, né? Aí entrou naquela fila que eu te falei. Só que a gente Aham. entrou na fila de trás para frente, né? Passamos na frente de um monte de gente. E aí, depois de um tempo, eles falaram que iriam gente lá em casa, iria pesquisar sobre nós, mas isso nunca aconteceu. O certo é acontecer. Hoje eu vejo que foi errado, né? Eu não sei Aham. por quê, não sei se por essa intimidade que eu peguei com eles Porque lá. assim, graças a Deus, a Isadora deu sorte de vocês serem uma família boa, uma família de bem. Mas pode acontecer de ter alguma família que não está apta para adotar, né? Isso. Então, por Isso. É isso por que tem isso que às vezes a essa pessoa, vigilância e tal. igual as pessoas falam, é muito burocrático. Mas hoje eu entendo o porquê. Sabe? Porque até uma criança ou uma família se torna apta a adotar uma criança, precisa passar por vários processos, sabe? Saber se aquela família realmente quer a criança para ser filho ou para ser um, um, uma doméstica ali. Porque eu via muito isso lá, Raíssa, muito. Sabe? Você Olha, chegava é lá e muita falava assim: coisa esses aqui são terrível, meus né? filhos. Esses aqui são meus filhos e aquela ali é a menina que eu adotei. Aí eu falava, como assim? Não, eu adotei. Mas você via nitidamente a diferença dos filhos, entende? Então, se eu falar, não, eu não quero, eu quero uma filha. Eu quero que ela venha ter o que os meus filhos têm, até melhor. Nós sempre falamos isso Aham. para ela. Nós, igual o meu filho, a Giovana e o Clebson filho, não tiveram coisas que a Isadora teve. Porque na época Uhum. a nossa condição era bem pior. Mas para ela a gente teve condição de comprar, de dar o melhor, de fazer o melhor, sabe? Então, assim, a gente sempre fez Uhum. isso, assim, da nossa, que nós podíamos, né? Para cada filho a gente fez
Mas a Isadora De teve o acordo com melhor. a condição no momento. Condição no momento. E a nossa condição no momento com a Isadora foi melhor, né? Então, Aham. assim, nossa, e como nós amamos ela, amamos muito mesmo. E foi assim, mas teve esse processo todo até sair a questão da adoção, né? Nós Uhum. temos hábitos. Aí, quando saiu, o que aconteceu? Saiu lá o papel todo que a gente era apto, mas aí tinha o processo para ver se a gente. Aí nós ganhamos a guarda provisória. Depois da guarda Uhum. provisória para a via definitiva, também tem um processo muito demorado. Só para você ter uma ideia, a primeira audiência que foi acontecer foi depois que a Isadora já estava com 1 ano e 2 meses. Hum. Então, A durante esse 1 ano e 2 meses, primeira audiência, 1 ano e 2 meses. Então, assim, durante esse tempo todo, para mim, foi um sofrimento muito grande, porque eu ouvi as pessoas falarem assim: ó, eu fiquei sabendo que o irmão da mãe dela quer buscar ela. Eu fiquei Nossa, que sabendo que tortura. fulano. Terrível, porque assim, o pessoal lá do fórum falou para mim que se um da família quisesse adotar, a gente não teria direito. E eu achava aquilo cruel, mas pela lei é assim, porque eles prezam Aham. os vínculos familiares, né? E aquilo eu ficava muito, sabe, muito abalada. Então, assim, quando ela vinha, chegava em casa só para visitar, eu achava que ela já ia levar. E não era, Nossa, que horror. ela queria participar, entende? E Aham. assim, todo o tempo, Raíssa, ela participou, assim, quando ela quis, né? Eu nunca cobrei isso dela, ela também nunca exigiu de mim, mas era algo que acontecia naturalmente. Ela falava que queria ir lá, ela ia, via a Isadora e ia embora, né? E isso Aqui, ó, aconteceu durante todo o tempo que nós moramos lá, em enquanto Pinheiros. vocês estiveram no Maranhão, ela tinha acesso livre à Isadora. Enquanto nós estávamos em Pinheiro, depois nós Ah, sim. mudamos para São Luís, né? E aí ficou mais difícil isso. Mas assim, um dia ela teve em São Luís, visitou a Isadora, né? Foi lá em casa. Assim, ela sempre foi recebida em casa, né? E vai ser até hoje. Se ela estiver em Goiânia, com certeza ela vai ver a Isadora, ou a Isadora Entendi. vai lá ver ela. Algo que eu acho muito importante também na adoção é a sinceridade. Nós nunca escondemos isso da E isso Isadora. é uma coisa muito importante. Eu ia até perguntar isso. Mesmo se a Isadora não tivesse esse contato com a mãe, a senhora acha que teria contado? Isso foi uma escolha desde sempre? Como que foi falar com a Sempre. Isadora sobre ela ser adotada e como que foi a reação dela? Na verdade, ela cresceu sabendo disso. Desde que ela começou a entender, eu contava para ela uma historinha. Eu falava assim: olha, Isadora, você desenhava, né? A gente desenhava o desenho do coração, aí falava: você não nasceu da minha barriga, você nasceu do coração. Ah, mas como Ah, assim, que mamãe? Aí lindo! contava a história. Se você foi, nasceu noutra barriga, mas a mamãe você estava na barriga da outra mamãe, essa mamãe deu você de presente para a mamãe. E assim, nós fomos contando. Então, hoje, Raíssa, hoje é algo tão natural que ela tem orgulho de falar que é adotada. A Aonde ela senhora. chega, ela fala que ela é adotada. Eu quase não falo, porque as pessoas nem percebem, né? Assim, Uhum. muita gente que está vendo agora vai falar: uai, nem sabia, né? Acontecia muito Uhum. lá em Pinheiro, em São Luís. Fala, como assim? Eles adoram adotar? Não, eu não sabia, não. Por quê? Nós sempre Porque tentamos não há tratar na tratamento maior. diferente, né? Não, não há. Não há. Não há. Nunca houve, né? Assim, às vezes há o extremo. A gente quer proteger muito, entende? Eu estava Uhum. conversando com a mãe lá na igreja, há 2 semanas atrás, e aí eu falando para elas, tentando compartilhar, né, dessas experiências. Aí eu falei assim: você sente que você ama mais? Ela falou: eu sinto que não é que eu amo mais, mas a sensação é que o amor é maior. Por quê? Porque temos medo de perder, temos medo de dar errado, entende? Porque Uhum. há um julgamento muito grande, há uma torcida contra, entende?
Ah, porque filho adotado não dá, sabe? Nossa, é muito horrível. Aí vem de novo o preconceito, entende? O preconceito por não ser de sangue, ah, não vai ser igual. Ah, não é a mesma coisa. Ah, isso não existe. Não existe. Comigo não existiu, na minha casa não existe, com meu esposo, os meus filhos. Se vocês verem, né, a Raíssa sabe É, gente, disso, o eu convivo. carinho, E foi esse um dos né? motivos de eu chamar, logicamente, você para falar de adoção. Porque eu sempre vi, assim, amor, empenho mesmo, assim, com ela. Eu nunca notei diferença no Não, tratamento. não tem. E E, ó, temos assim, um comentário da é, Thalita aqui, ó. Fico pensando quantas crianças esperam na fila de adoção por causa dessas questões burocráticas. Por isso, muitas famílias buscam adoção fora do país. é. Mas sabia, se a pessoa quiser mesmo, igual essa mãe que eu estava conversando, ela, o que que ela fez? Ela foi, fez o cadastro, preencheu o questionário, participou de todas as etapas e falou que queria adotar uma criança. Ela é de Goiânia. E ela Aham. entrou na lista e saiu a criança lá no Pará para Aí ela ela. foi lá. Foi lá buscar. E já tinha algum tempo que ela estava esperando. Então, assim, por que que existe isso? É para proteção da criança. Porque, assim, muitas crianças, eu até pesquisei, 70% das crianças do Brasil são aptas para adoção, que são aptas para adoção, Raíssa, elas têm mais de 8 anos. Aí você fica assim, Ah, uai, mas por quê? O que acontece? As pessoas não querem adotar crianças maiores. As pessoas querem só bebê, entende? Então, essas aham. crianças estão lá esperando alguém, né? Eu te falo que isso mexe demais comigo, demais. Porque, assim, imagine Imagino. a realidade de uma criança esperando dia após dia, e vendo ela só envelhecer, e logo ela tem que sair dali do abrigo, né? E eu não sei para onde é, eu quero até pesquisar sobre isso. Para onde vão essas crianças quando se tornam jovens de 18 anos? Entende? É. Elas ficam ali esperando, esperando. E o interessante, Raíssa, é que a quantidade de crianças que esperam para adoção é muito maior do que as pessoas que estão na fila. Engraçado, né? Olha A para você ver. quantidade de crianças para ser adotada é maior do que as pessoas que estão na Não, fila? é menor, é Ah, menor. Tem mais pessoas. então tem mais gente querendo adotar do que crianças para serem adotadas? É isso que eu quero falar. Tem mais gente querendo crianças e tem muitas crianças, mas o que acontece? As pessoas não querem. Porque quando vai preencher ali a lista, você coloca assim: você Ai, aceita criança querem. com deficiência? Entendi. Não, eu quero uma criança branca, dos olhinhos verdes, que seja bebê até 1 ano, e um monte de exigências, entende? E aí aquelas crianças ficam ali, nos abrigos, Tia, tem né? uma Eu mulher aqui, ó, falo. Rosângela. A Rosângela tá perguntando assim, que ela tá nos Estados Unidos. Será que ela pode entrar na fila de adoção aqui do Brasil, mesmo estando lá? Eu vi uma reportagem falando que sim. Ela é brasileira? É, Acredito né? que sim. Rosângela, fala aí, você é Por- brasileira? Acredito que sim. Acho que é só Pois é, ver os contatos, né? é, ela tem que procurar alguém que está aqui no Brasil para poder ver sobre isso lá no, geralmente é no Conselho Tutelar. Mas eu acredito que sim, porque eu estava assistindo uma live de uma mãe que ela mora, se eu não me engano, na Itália. Ela adotou uma criança do Brasil, né? Mas assim, tem que ser tudo legal e o processo é um pouco complicado. Hoje em dia também, Raíssa, existe muito os lares de acolhimento. Aham. Achei tão lindo isso. O que acontece? Uma criança que a mãe, por exemplo, é drogada e as crianças estão recebendo maltrato, então a justiça está tentando trabalhar com aquela mãe para que a criança volte para ela. E aí existem os lares provisórios, né? A família acolhedora vai acolher essa criança até a família dela ter condição de cuidar, né? Sim. Tem esses casos Que também. bonito. Se não, Eu a mãe nunca não tinha ouvido falar, não. tem. Eu até falei, eu falei com o Cleves semana passada que eu queria ser uma desses lares, né? De Aham. acolhimento.
Aí ele, quer também, eu te conheço. Eu tenho certeza, na hora que essa criança pôr o pé dentro de casa, você vai querer ficar com ela. Mas Ah, assim, aqui, ó, a eu ainda. Rosângela que tinha falado sobre adoção, que ela falou assim que ela é brasileira sim, e ela foi adotada com 11 anos. Ai, Ai, que gente, lindo. muito Olha aí, bonito tá isso, vendo? é emocionante. E aí isso entra naquela frase, né? Que pessoas amadas amam pessoas. Rosângela Uhum. recebeu amor e agora quer passar esse amor para frente. E isso é muito bonito. Rosângela, eu vou procurar saber e eu vou entrar em contato com você para a gente conversar. E eu vou ver como que é isso, porque assim, eu te confesso que eu tenho assim muito desejo, eu não sei, adotar hoje, talvez para mim não seria possível. Porque, na verdade, você fica na lista durante 5 anos, você fica na fila, você fica apto durante 5 anos, depois você tem que passar todo o processo novamente. Né? Aham. Então, como já tem 11 anos, eu teria que fazer novamente. Mas, assim, hoje também, a minha saúde, tudo já não dá. Mas eu quero muito envolver nisso, sabe? Ela Lá falou no que Maranhão, nós. acolheu duas crianças, dois irmãozinhos, e chorou quando a mãe dele estava limpa. Aí, tá vendo? É desse jeito. Então, assim, lá no Maranhão nós tivemos um projeto, não era orfanato, era só uma escola de reforço. E eu fazia Uhum. parte disso lá. E a intenção era que se tornasse um orfanato. Inclusive, o projeto existe, está parado por enquanto, mas vai abrir o orfanato. E como eu torcia para que isso acontecesse, porque eu queria estar lá, eu queria estar envolvida, ajudando, acolhendo essas crianças que iriam chegar, né? Então, assim, aqui eu ainda estou, porque na verdade nós voltamos do Maranhão tem 3 anos e pouco, né? Viemos embora, vai fazer 4 anos, e eu quero voltar a me envolver com isso, com crianças, né? Não sei como. É igual eu falei, uma hora vai acontecer, né? Assim como aconteceu a adoção da Isadora, eu acho que uma hora, quando eu acordar que não, estou lá envolvida nesse projeto, ajudando, né? Mas eu quero muito fazer parte disso, porque, gente, é lindo demais, é maravilhoso demais você poder saber que você pode mudar a história de uma criança, sabe? Uma E vida até da inteira. família, a vida inteira, né? E não é Mas só uma assim, vida. A gente pensa que é só uma vida que você está mudando, mas a senhora, ao adotar a é, Isadora, a senhora não mudou a vida dela, a senhora mudou a vida da geração dela inteira. inteira. É isso que eu Todos que penso. verão após ela, os filhos dela e os netos dela, tiveram a vida transformada por causa que a senhora acolheu. Não é uma vida só que a gente muda. E se fosse só uma vida, É, já era muito. Já era uma já grande era muito. coisa. É. Então, assim, eu fico muito triste, igual eu voltei a falar do preconceito. Uhum. Gente, porque fica assim, o filho adotado dá mais trabalho que os outros. Gente, quem diz que filho de sangue não dá trabalho? É tudo igual, é tudo filho, é aquilo que a Raquel falou, cada filho é de um jeito, cada um tem as suas necessidades, é da mesma forma, não há diferença. Sabe? Ah, mas porque é adotada, não é, não vem com estrelinha na testa, não. Sabe? Você vai cuidar do mesmo jeito, você vai amar do mesmo jeito, você vai se decepcionar, você vai se alegrar, é da mesma forma. Não, não existe isso, é diferente. Não existe, não existe. Sabe? A Isadora agora que fez 11 anos. Eu sei que muitos desafios, eu já passei desafios com ela e estão vindo outros. Né? Ela é uma pré-adolescente e, ó, mas assim, tem dia que eu falo, meu Deus, mas eu passei com os outros também, né? Eu passei E mesmo dificuldades que com o às Clebson vezes um Filho. filho ou outro dá menos trabalho, mas os de sangue também são assim. Um dá menos trabalho em uma área, outro já vem mais difícil em outra Isso, área. Não dá pra. igual, não dá, é igual o processo de adoção. Às vezes as pessoas falam assim, mas é muito burocrático, é muito sofrido. Gente, quem diz que gravidez não é sofrido? Quem diz que gerar um filho não é difícil? Eu vejo o processo de adoção como uma gravidez. Sabe? Você passa ali, igual eu passei, foi um ano e foi um pouquinho mais longo, só que eu já estava com ela. Mas assim, quem entra na fila de adoção é como se estivesse gestando uma criança. Você vai Uhum. esperar o processo todo, porque você está se preparando para receber aquela criança.
né? Então, assim, nós precisamos também tirar esse preconceito nosso, no Brasil é muito burocrático. Gente, mas é necessário, sabe? Hoje eu entendo isso que é É necessário, porque necessário não ter esse pode pegar, filtro, né? claro, não pode pegar uma criança e colocar num lar que não vão amar, que não vão cuidar, igual nós já vimos vários casos de pessoas que adotam crianças para maltratar, né? Então, isso é muito importante. Então, assim, não deixe a vontade que você tem de ser mãe, né? Não importa como, te atrapalhe por esse medo. Ah, é muito burocrático, é muito... mas se você não começar hoje, vai demorar mais. É tudo a nossa vida é assim. Né? Então, entre logo, procure informação, procure saber como que é, ajude uma criança, ajude uma família, sabe? Vai lá, é muito bom, é maravilhoso, é gratificante, sabe? É igual eu falei, é um presente. Eu sempre digo assim que não foi a Isadora que ganhou com a adoção, fomos nós. A nossa casa se encheu de alegria quando ela chegou, sabe? Ela mesma fala, ela fala assim, mamãe, o que você estaria fazendo se eu não estivesse aqui? Ai, eu ia estar tão sem graça. Que ela tem isso, sabe? Ela pergunta muito, como que foi? Quando eu cheguei, você me deu de mamar? Aí eu falo, Isa, até tentei. Isso também, eu passei por isso também, você acredita? Foi uma experiência, eu acho que quase ninguém sabe disso. Vamos saber agora, né? O Ó, que acontecia? Ela sentia necessidade de mamar. E uhum. ela encostava no meu peito e ficava tentando sugar. Gente, isso aconteceu muito. E teve um dia que eu vi, não sei se foi filme, eu não lembro. Alguém falando que se tentasse, a avó amamentar a neta, essas coisas. Eu falei, quer saber, eu vou tentar. E eu coloquei meu peito e ela começou a sugar. E começou a sugar e dormia, não saía nada, mas ela dormia. E eu fiz isso assim algumas vezes. E um dia eu percebi que meu peito começou a encher de leite. E eu fiquei encantada com aquilo. Só que aí me gerou um medo também. Mas será que pode? Será que não pode? E fui na pediatra, né? E ela falou que não podia. Eu falei, Uhum. mas eu vejo a senhora. Ela falou, realmente, pode, a gente pode dar um medicamento para você, o seu leite vai vir, como já está vindo. Só que não é um leite bom para ela. Ela não tem necessidade desse leite. Porque você já está há 9 anos sem amamentar, então não é legal, não é bom, me explicou tudo, eu parei com aquilo. Mas, gente, assim, sabe aquela necessidade de suprir, a vontade de suprir todas as necessidades da Isadora? Era essa a minha, sabe? Eu via que ela queria mamar, que ela, né, queria aquilo ali. E aí eu parei E com o mamar aquilo, para né? criança, eu não sei dizer da parte energética do leite, né? Da parte nutricional do leite. Mas o peito para o bebê, ele é muito além de alimentação. Isso. Ele é É muito de aconchego, conexão. né? É aconchego, Isso. é conforto, é abrigo. É. É Isso porque que eu quando o queria. neném tá dentro da barriga da mãe, ele e a mãe são um só. Uhum. Então, quando tira fora, o neném se sente em algum momento incompleto. É. Fala assim, cadê aquela outra parte de mim? Cadê? Se sente. Você tá perdido no mundo. Na hora que mama, É. né? Ele tá conectado à mãe de novo. E talvez Isso. essa vontade de mamar na senhora era vontade de ter uma conexão. E eu não Era. acredito que isso foi, no momento algum, a senhora ter cedido a isso foi errado. A senhora deu acolhimento Não, para ela, a senhora não. conchegou ela, né? Então, assim, Foi. fez mal, não, fez bem. Fez nada. Eu lembro que a Aluno médica é um riu e falou assim: touro de pra que saúde. isso? Pra que isso? Ela falou assim: pensa assim, ela falou, olha pelo lado prático. Quando você tiver que sair, você não tem que estar preocupada de tirar. Não, deixa esse trem, você já amamentou seus 2 filhos, tá bom. Dá o leite. Ela tomava o leite Nan, pensa, né? E mamava muito, muito, e a gente sempre deu para ela assim durante muito tempo, foi o melhor leite que tinha, né? E assim, era muito bom, gente. Era algo assim, era uma maternidade normal, não teve diferença. A diferença é que eu não estava cortada. Aí parece que eu curti mais Melhor ainda do que ainda. quando foi. Isso, eu curti muito mais. O Clepson, o pai, gente, ele ficava apaixonado. Vocês não têm noção. Aquele que estava com medo lá atrás de não amar, o que é isso?
Ele trocava a fralda, ele acordava de noite, ele fazia mamadeira, e todo o tempo ali, sabe, apaixonado. Então, assim, desde o começo Sendo pai. até hoje, sendo pai dela, sabe? Então, foi lindo demais, é algo maravilhoso. Eu só tenho que falar bem de adoção, sabe? Não tenho que falar assim, ah, eu me arrependo. Não, não me arrependo. Faria de novo. Queria adotar novamente, mas hoje eu coloco muita coisa, né? Porque assim, os filhos não é só isso, né? Os filhos crescem, os filhos têm vontade própria, né? Como todos os outros, igual eu falei, não tem diferença. Então, hoje eu quero ajudar nessa parte da adoção de outras formas, como eu já falei, né? Aham. E vamos ver como que vai ser daqui para frente. Que linda, que história mais linda. Vários momentos me emocionou aqui. E agora Ah, eu eu queria falar segurando. duas coisas. Duas coisas. Na verdade, eu quero falar três coisas. Primeiro, foi uma coisa que a senhora falou sobre a fila de adoção. Ter mais gente querendo adotar do que crianças para serem adotadas, mas pela questão de querer só bebês, só sem nenhuma deficiência, sem nada, eu fico assim, isso corta meu coração, porque quando você tá com o neném dentro da sua barriga, você não escolhe. Não escolhe, Ele vem do não jeito escolhe. que for para vir. É. Inclusive, eu tinha um casal que eu seguia e eu esqueci o nome deles agora, mas é um casal homossexual. E eles adotaram. Aí eles falaram assim que para eles foi rápido a adoção, porque eles colocou lá assim, ó, que não tinha restrição nenhuma. Tudo que Aí, tá viesse, vendo? veio irmãozinho, que é os irmãozinhos, veio com Aham. deficiência, aí eles têm dois filhos, os filhos gêmeos, os menininhos Ai, que gêmeos, lindo. e os dois com deficiência. Olha, E aí falou assim, ó, esse eles aí. falaram assim que eles não iam escolher se viessem na barriga. Não tinha como. Então Não eles não iam tem. escolher do mesmo jeito se viesse da adoção. E assim, no dia que eu vi essa história, eu me emocionei muito. É. É assim, Porque tem realmente muitos, não tem como, não tem tem, não muitas escolhe, visões a gente não escolhe. deturpadas olhando para a adoção, né, tia? Demais. Cor, Raíssa, cor. Você acredita que muitos deixam de adotar uma criança porque é de cor diferente? Isso me revolta, falar a verdade para você. Porque Às assim, vezes o Brasil, usa a desculpa, falando assim, que eu quero que seja parecido com a nossa família. Usa essa que desculpa, é mas isso? assim, Não existe. Você vê, eu sou loira, a Isadora é morena e ela parece comigo. vai Parece! ficando parecido. Gente, são, e assim, se não parecer também, tá tudo bem, é filho, sabe? As pessoas têm muito isso, é muito preconceito. Olha, assim, é porque eu não posso falar. É, infelizmente, algumas coisas eu não posso falar aqui, que a vontade é de falar. Mas eu não posso, É, né? Eu vou me abster aqui, mas assim, gente, é cada coisa absurda que nós vivenciamos no dia a dia com a Isadora, que dói, machuca. Porque aí, só que assim, eu decidi um dia, eu sofri muito com isso, mas um dia eu e meu esposo sentamos e falamos, nós dois conversamos, nós falamos o seguinte: quem adotou a Isadora fomos nós. Ninguém é obrigado a aceitar ela, entende? Ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado a amar, ninguém é obrigado a. Sabe? Não é. Eu quero respeito, que respeitem ela. Mas amar, se quiser, é uma escolha, né? O amor é uma decisão. Eu decido amar, né? Não adianta, porque não é do meu sangue, eu não amo. Porque não quer. Isso é fato, né? Porque se a gente quiser, a gente ama até uma pessoa lá na rua que a gente nunca viu. E eu decido amar aquela pessoa e eu vou amar, porque foi uma decisão que eu tomei. Então, assim, a decisão de adotar a Isadora foi nossa, né? Nós dois sentamos, decidimos, amamos ela, e quem não aceitou, infelizmente, só lamento, né? eles Porque que estão aqui em casa perdendo. tem amor. Aqui em casa tem amor por ela, demais, sabe? Assim, e a gente torce por ela, sabe? A gente crê que ela vai ser uma criança assim muito, uma adulta muito linda como ela é carinhosa, ela é amorosa. No Dia das Mães, ela me deu
tantas cartinhas, vocês não têm noção. Sabe? Ela fez cartinha no quarto, ela fez cartinha lá na sala, e todas as cartinhas. Aí corta meu coração. Ela fala assim: mamãe, obrigada por me adotar. Ai, meu É, Deus. ela fala, eu falo, minha filha, não precisa agradecer. Você não tem que agradecer por isso. Eu te amo, eu sou sua mãe. Mas assim, ela tem uma gratidão tão grande, Raíssa, que nossa, é incrível. Nos pequenos gestos dela, sabe? Ela ganha um bombom, ela traz um pedaço para minha mamãe. É para minha mamãe. É não sei o que, é para minha mamãe. Então, assim, gente, se isso não for amor, eu não sei o que é, não. Então, assim, o amor não tá ligado a sangue. Eu postei isso essa semana, né? E teve alguém que entrou no meu privado e falou assim: Nossa, se eu colocar isso, a minha família me mata. Mas, gente, o amor é independente de sangue. Família não é só sangue. Família é Minha mãe amor, é acabou de, carinho. minha mãe acabou de colocar Ah, aqui, ó. Cada um oferece o que tem. E o é, amor está dentro de cada um. Vocês, de ainda cada bem um que vocês têm muito amor e oferecem o que vocês têm. que temos, que temos. É. Queríamos poder oferecer mais, sabe? Eu queria, assim, o meu desejo sempre foi, de poder também ajudar os irmãos da Isadora. A mãe dela, a família dela, Aham. né? Que é igual eu falei, ela me deu o melhor presente dela, né? Eu não teria coragem. E pensa, ela deu para uma pessoa que ela não conhecia, e confiou que eu iria cuidar, que eu iria amar. Gente, essa mulher é muito admirável, né? Sim. Muito admirável. Então, assim, eu queria poder lá na frente, eu não sei como, retribuir isso. E eu sei que um dia eu ainda vou poder, sabe? Mas a senhora Ela já está tem contato com. retribuindo. A senhora está É, retribuindo, cuidando com tanto amor do presente que ela te deu. e a Isa tem, e eu não falei isso, a Isadora tem contato com os irmãos dela, são mais velhos que ela, né? Ela tem Uhum. contato, ela fala com eles. Assim, não gosta muito de conversar, não, porque a Isadora é assim, ela gosta, tem hora que ela não gosta, coisa de pré-adolescente, né? Às vezes pensam até que a gente que não deixa, mas não é, ela é o jeito dela. No momento certo ela se aproxima, né? Eu acredito, sim, Né? né? Isso não, essa relação não é que não tem que ser forçada. Ela é livre, Não, né? é livre. E bom que a senhora sempre colocou a Isadora para não ver, não julgar, não alimentou nela também o julgar a mãe. Não, não. Foi Não. uma coisa que nós fomos aconselhados também, Raíssa, no dia da audiência lá, Aham. foram dois juízes na audiência. Eles orientaram a gente também nesse processo, né? Foi uma orientação muito boa. Eles falaram o seguinte: nunca esconda, nunca fale mal e que seja transparente com ela. E isso vocês vão ganhar para a vida toda. E realmente foi muito bom, né? Fizemos o que eles falaram e fazemos até hoje. Eu guardo aqueles conselhos, Aham. né? E foi muito bom mesmo. A senhora diria que é o maior mito, o maior mito sobre a adoção que a senhora tinha medo antes e viu que é irreal, seria a questão do não amar igual? Sim, eu acredito que sim. De não amar da mesma forma. Não ter o mesmo amor que tem pelo filho que foi gerado no ventre. Mas é Eu fico igual, pensando, não, não tem. é igual assim, a pessoa que a gente tem mais afinidade na vida, né? Que a gente vira adulto, é alguém que não tem nada a ver com sangue, né? Ou esposo Pois ou é. esposa. Você só É, escolhe na rua então, assim, esse. é esse. E se entrega a vida toda ali, né? E não tem sangue. Pra você ver que amor não tem É, nada a ver com sangue. não tem. Não tem. Tia, e o que a senhora diria hoje para uma família ou um casal ou uma mãe que está pensando em adotar? Vai logo. Perde tempo não. Quanto mais tempo demorar, mais tempo vai o seu processo. E não Vai lá, desista, né? sabe? Não desista. Olha, não é tão burocrático. Assim, como que eu posso dizer? É burocrático dependendo do que você coloca lá no questionário. Se você colocar que você quer uma criança, sendo criança, um filho,
Meu Deus, isso é muito rápido. Pode acontecer até como aconteceu com a minha amiga. 15 dias, tá ali, sabe? Aquela criança vindo para você. Mas assim, primeira coisa que eu acho que uma família tem que fazer é vá conhecer a realidade. Vá num abrigo, vá lá, veja qual que é a realidade dessas crianças. Eu acho que chegando ali você vai ter isso logo, sabe? Vai querer logo fazer isso. Porque uma coisa assim que a gente tem que ter em mente também é que a adoção não é caridade, né? Tem um preconceito. E sabe como ela é boa? Ela foi muito boa, ela adotou a Isadora. Não. Ninguém fala que a Raíssa é boa porque ela tem a Manu, né? Eu tenho a Isadora porque ela é minha filha, não é uma caridade. É amor, gente, é só amor, né? Nossa, que maravilhoso. Que incrível. Essa live com certeza foi um presente. Muito obrigada por dividir sua história com a gente aqui. Não consegui me conter em momentos aqui de Também não. derramei mesmo, porque não tem como. Não tem como a gente que é mãe, a gente que tem amor, ouvir essa história e não se emocionar. Muito obrigada por dividir ela com a gente. Eu que agradeço, Raíssa, assim. Estou muito feliz de poder falar aqui, né? Igual eu falei, se alguém quiser me procurar para a gente junto ver o que que faz, eu tô aqui. Eu amo ajudar as pessoas, amo, sabe? Outro dia alguém falou para mim assim, Márcia, você podia ser assistente social, porque eu tô no grupo, a pessoa perguntou uma coisa, e olha, sabe que eu não sei se eu não vou acabar, porque eu amo essas coisas. Então, se você quiser uma ajuda, um apoio, nem que seja para te apoiar com palavras, eu estou aqui, tá? Que coisa linda. Qualquer um que quiser, tá? Muito obrigada a todos que ficaram na live até aqui. Se você entrou do meio para o final, essa live vai ficar gravada. Vai ficar no meu feed e no feed da Tia Márcia. Você pode entrar para ver de novo. Você pode mandar ela para alguém que quer saber mais sobre adoção, para alguém que tem medo, né, de adotar, para alguém que está com medo do julgamento das pessoas. Porque eu acredito, pelo que a senhora falou, que mesmo com todos esses julgamentos, tudo vale a pena. Demais, demais. As pessoas não têm nada a ver com a sua vida. O importante é você, sua família, né? Os outros são os É outros. verdade. Os outros são só os outros, É, né? Derrama esse amor. Você não pode morrer com todo esse amor que está dentro de você sem passar adiante. Igual eu isso. falei, quando você adota, você não salva só uma vida, você salva Não. uma geração de vidas. É. E isso é muito lindo, muito, muito lindo. Gente, muito obrigada. Obrigada a todos que Obrigada. participaram. Podem ver de Eu que novo, pode vir agradeço. no feed, pode curtir, comentar, compartilhar e divulgar. Eu... E precisando, a gente está aqui também para falar sobre Com os outros certeza. filhos. Pode Porque deixar tem coisa então, para gente, falar. ó. Tem coisa demais. Tem. Foi um prazer, muito, muito bom. Me emocionei muito, tá? Muito E mesmo, Raíssa. emocionou a todos Obrigadão. nós. Eu vi assim, mensaginhas aqui falando, ó. Me emocionei, chorei, não aguentei, emocionada aqui. Só o povo falando aqui. Ai, foi Gente, e bom semana então. que vem a gente tem a live com a Thalita. Na terça-feira que vem, a live com a Terça-feira. Thalita, falando sobre maternidade atípica. Sobre o que é a maternidade atípica? É ser mãe de crianças ou de pessoas com necessidades especiais, com deficiência. Não. Vai ser Pensa, uma vai live ser mais incrível. emoção. Vai ser, com Mais certeza. Eu emoção. estou ansiosa para todas as lives. Muito obrigada a todos, um beijo Beijo. e tchau. 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 Tchau.